A minha mãe tinha separado do ex-marido dela. Pra você ver como a gente não pensa, não tem discernimento, né? E a gente ficou de refém lá no apartamento. Igual eu te falei. Das 3 da manhã até 10 da manhã. Com uma arma apontada na cabeça. Do ex-marido. Do ex-marido da minha mãe. Que ele não aceitava a separação. Tentou matar a gente. Meus irmãos pequenos, tem 2 irmãos. Que é a Rafaela e o Lucas. Nós ficamos lá. E eu assistia muito o Apóstolo Agenor Duque, a Plenitude. Sim. Sempre foi bênção na minha vida que eu assistia ali na televisão. Aí tinha a oração do trabalhador, lembro até hoje. Era 8 da manhã. E o pastor orando ali, só que a TV tava desligada. E na hora que ele foi a tentar matar a gente, a TV ligou sozinho, o pastor começou a falar com ele. A TV ligou sozinha? Ligou sozinho e começou a aumentar o volume. E o pastor orando, aí minha mãe olhou pra minha cara assim, meus irmãos assustados, o pastor falou, você que tá com essa arma aí tentando matar essa família, você pode tentar porque não vai acontecer nada, porque Deus tá cuidando deles. Mas se você tentar algo a mais, tentar tocar neles, eu vou cobrar de ti, porque neles ninguém toca. Que alegria! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui comigo, Zilda Araújo, no Resgatando Valores, para contar para vocês mais um testemunho. Meu convidado já chegou, um homem cheio da presença de Deus. Eu estou com um bispo hoje, ou melhor, eu estou com 3 bispos aqui, né, que veio dar reforço para ouvir o testemunho do nosso querido irmão, e eu estou muito feliz, muito honrada, porque é Deus que faz essas coisas, é Ele que permite, porque nós fazemos planos, mas é o Senhor que nos direciona. E eu quero agradecer a todos vocês que pararam aí um pouquinho para ouvir o testemunho. Não fique só nos assistindo. Por favor, se inscreva no canal Resgatando Valores, comente, compartilhe e dê seu like. É muito importante. Manda para mais pessoas aquilo que o Senhor tem feito na vida já de dezenas de pessoas que está aqui no canal Resgatando Valores, testemunhos maravilhosos. Um pouquinho antes, eu preciso agradecer os meus patrocinadores. O Ilmo Oliveira, que cuida do meu cabelo, Cacau Garcia, que cuida das minhas unhas, junto com uma equipe de meninas ali, um beijo grande para elas. E também a revista Outdoor Regional, uma revista maravilhosa, com muitas informações importantes aqui da região. É grátis, você pode acessar o Facebook deles. E nós temos aqui do Resgatando Valores uma coluna. Deixa eu encontrar a coluna, revista nova da semana. Aqui, achamos. Do Resgatando Valores. Gente, maravilhosa essa revista. Acesse que é grátis, tá? Um abraço para todos os meninos aí da Outdoor Regional. Ai, vamos ouvir testemunho? O testemunho do meu irmão é maravilhoso. Eu quero agradecer o bispo Wagner e o bispo Maison, que vieram juntamente com o bispo Rafael, que é Fael, que vai contar o testemunho dele. Um pouco antes eu quero agradecer e já aproveitar e mandar um abraço muito grande para toda a igreja evangélica Unção Divina, Ministério Pentecostal, onde o responsável é o apóstolo Patrick e a apóstola Vânia. Um beijo grande para todos vocês que estão aí, um abraço a toda a igreja, que juntos vamos ouvir o que Jesus fez na vida do bispo Fael. Eu tenho certeza que muitos irmãos ainda não conhecem a história, e a história é um pouco assim... Não vou contar não, tá? Vou deixar que ele conta. Mas ele era um desviado, ou melhor, deixa eu corrigir, um distanciado, porque desviado é o diabo, né? Mas ele era um
Um que está com o pé na igreja, outro pé no mundo? Pois é, ele tinha uma vida dupla com Deus e tomava santa ceia, com a vida toda bagunçada. Só que Jesus, com Deus não tem brincadeira. Ele vai deixando, mas uma hora ele puxa. Ele disse para mim que teve um momento na vida dele que ele. Eu vou contar isso para vocês entenderem que eu entendo, tá? Quando os meus convidados chegam aqui, eles têm que contar um pouco do testemunho antes. E ele conta que ele fugiu para não ir para um retiro com os irmãos, para ir para o carnaval. Ai, gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Ele vai para o carnaval e Jesus, de repente, faz cair um raio e ele leva um susto que Jesus vai pegar ele bem na curva. Vem comigo ouvir o testemunho do meu querido irmão, Bispo Rafael. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Pai do Senhor, tudo bem? Que Deus É abençoe. um prazer estar aqui, né? Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de poder contar o testemunho aqui e participar desse podcast, a qual eu acompanho há muito tempo. Já fui edificado através de muitos testemunhos, através desse canal. Glória a Deus. Estamos felizes, tá bom, Fael? Por poder tantos meses já conversando, né? E dessa vez dá certo de nós estarmos aqui junto para dividir um pouquinho da sua história. Eu quero que você fique muito à vontade, tá bom? Tá à vontade, né? Para contar, começar da onde você se sentir bem, trazendo um pouquinho da sua infância e vem contando até onde Jesus te chamou. Amém. Eu cresci numa família a qual grande parte é da igreja, mas também muitos não conheceram Jesus da forma a qual eu conheço hoje. Eu ia para a igreja junto com a minha avó, minha mãe ia, todo mundo. Nesse meio tempo, na minha infância, no bairro onde a gente mora tinha uma ONG no centro comunitário, que era de outra igreja. Foi lá, quando eu tive por meus 12 anos, eu saí da igreja da minha avó e comecei para essa igreja. Lá comecei a me enturmar, tinha muitos jovens, muito adolescente na época da minha idade. Comecei a gostar, comecei a participar até que eu saí de vez do ministério onde minha avó congregava. E comecei a ficar só nesse. Hoje essa igreja não existe mais, mas fez parte da minha vida, né? Nesse meio tempo que eu tava lá, participava de tudo, retiro, teatro, coral, tudo. Só que chega aquela época que todo adolescente quer conhecer o mundo, né? Você é criado dentro de de uma casa onde tem regras, onde todo mundo vai pra igreja. Daqui a pouco você vê que, tipo assim, é normal do adolescente, né? Não quero mais isso daqui pra mim. Meus colegas vai pra balada, vai pra show, também quero conhecer. Nesse meio tempo, comecei pra shows. Comecei de sexta-feira, quando você começa a estudar à noite. Ninguém mais vai pra escola, começa a ir pras baladinhas. Era show pra Grêmio, pros clubes que tinha. Comecei em algumas rave. Até que um dia fui além, né? Aproveitando que é época de carnaval, eu vou falar pra vocês. Tava tendo retiro na minha igreja, eu falei que eu não ia pro retiro. E todo mundo perguntando por quê, só que eu não falei pro pessoal da igreja por que eu não ia. Aí meu primo com a mulher dele tava participando de uma escola de samba, falou assim, ó, tá tendo vaga lá, tá precisando de gente pra desfilar. Você não quer ir? Meu Deus. Eu peguei e falei, eu gosto de um samba. Eu falei, vou. Aí a hora que minha avó ouviu isso dela, ela falou, você tá louco? Minha avó fala que não presta, né? É coisa de vó. Mas a gente entende o que é o que não presta, né? Ela falou, não presta essas coisas, você tá dentro da igreja, você vai pro carnaval... Você vai deixar de ir pro retiro pra você sair pra essa festa do diabo? Eu falei, vou. Ela falava assim, festa do diabo? Ela falava e tipo assim, você sabe que não presta. Tipo, ela não falava que era errado, ela falava, você sabe que não presta. Sim. Aí eu peguei e falei, eu vou. Não vou mais pra igreja. E você tinha quantos anos nessa época? Isso eu já tava com 16 pra 17. Ah, tá. É mais ou menos isso. 16 pra 17. Final do ensino médio já. A idade difícil, né? A idade todo mundo quer ir pro mundo, quer conhecer. Aí eu peguei, eu fui, comecei, acho que eu fui em 3 ensaios, só que já era bem na reta final do ensaio. Acho que começo de ano, assim. E o carnaval eu lembro que era no começo de fevereiro, na época. Aí eu fui, quando foi no dia do desfile, era no sábado. Mas deu um pé d'água. Minha avó, lá, tá vendo? Já é Deus pra você não ir pro carnaval, que não sei o quê. Eu falei, eu vou. Minha mãe, não vai. Sua avó tá falando que não vai. Você tava na igreja até esses dias, vai pro carnaval.
Falei, eu vou. E você era batizado na igreja ou Não. não? Ah, tá. Não, porém, a igreja onde eu vinha, os ensinamentos dele era tipo assim, você não precisa ser batizado, só quando você sentir no coração. E a Santa Ceia é só você pedir perdão que tá tudo certo. Ah, podia tomar Santa Ceia sem ser Podia, lá batizado? podia, só que tipo assim, Hum, pra mim era normal. Se eles estavam falando, hoje eu entendo a gravidade que tem de você tomar Santa Ceia mas indignamente, né? naquela época você era Naquela... inocente até então, porque não teve um ensinamento que Isso, tinha que ter, ser batizado antes, né? isso. Hoje eu Sim. sei, como eu posso dizer, o grau que tem, né? Uhum. De você fazer algo pra Deus de forma indigna. Ou de qualquer De jeito, qualquer maneira, né? né? Como a gente era. Igual a gente fala aqui no nosso ministério hoje. Tipo assim, está com a vida no altar? É isso que você quer pra sua vida? Que batismo primeiro é uma aliança com Deus. Sim. Você trai sua esposa? Você trai seu marido? Não. Então por que você vai trair Deus? Que é o principal. Você ter uma aliança com Deus é você ter uma vida com Ele. Você não vai ser perfeito. Porém, você tem que seguir o que está dentro da palavra. Isso. Se é isso que você quer seguir, você vai seguir o caminho de Jesus. Você vai seguir o que está na Bíblia. O que sai do teu altar. Que muitas das vezes Deus está te exortando através do pregador, de quem está ali ministrando. E as pessoas não querem ouvir hoje porque não quer o compromisso, né? Isso. Acha que é só pedir perdão e tá tudo bem. E não é. A gente sabe. E voltando lá no carnaval, eu fui. Debaixo d'água. E hoje em dia, pra você ver, as pessoas usam de desculpa pra não ir pra igreja porque tá chovendo. Não tá nem aquela chuva forte, né? Chuva escardinada, não vou hoje. Tô cansado, não vou. Mas pro carnaval podia, No mundo você dava. podia, Aham. carnaval, pras baladas você podia ir, passava a madrugada inteira. Hoje, se o culto passar de 1h30, não fica. Voltando, fui. Tava toda, as primeiras escolas foi, tava normal. Aí chegou na minha vez, despencou aquele toró de água assim, nós já tava posicionado na avenida pra ir, daqui a pouco você só ouve aquele estouro. Eu olhei assim pro lado, já comecei a ficar assustado. Eu falei, o que que foi? Daí eu vi todo mundo correndo dali, o pessoal, ó, caiu o raio ali. Hum. Aí na hora você começa a lembrar, né? Do que sua avó falou, do que sua mãe falou. Eu falei, ai, Jesus. Aí lembrou de Jesus. Aí É. você lembra, você não queria saber. Falei, Deus, me guarda. Eu olhando pra trás, eu falei, não tem como eu voltar mais, porque eu já tava, tipo, lá na primeira turma que ia sair. Então, tipo assim, não tinha como eu voltar, tinha carro alegórico, tudo atrás. Eu falei, e agora? Eu falei, Deus, me protege. E, tipo, você tá no terreno do inimigo pedindo proteção pra Deus, né? Eu falei, Deus, nunca mais eu piso aqui, se o Senhor me E guardar, você se não estava acontecer nada. vestido com aquelas Tava. roupas de Tava. que Pra você ter noção, desfilam? pra gente era normal, né? Hoje você olha, eu até inclusive apaguei algumas fotos. Tem só na galeria lá do Google Drive. Você olha a fantasia da época, tinha chifre. Tinha chifre, tinha umas lanças que eu segurava. E hoje, tipo assim, você vê que era tudo demoníaco, né? Não era nada que agradava a Deus. Outra coisa que eu tava falando é meditando na música. Eu sou muito de guardar as coisas. Você começa a analisar a música hoje, só falava de demônio. Só falava de macumba, disso, daquilo. Não tinha nada de cultura, nada disso. Era só enfatizando as obras das trevas, né? E nada. Porque o carnaval é para isso, né? Não é nada assim, adoração a Deus, é tudo carnalidade, Sim, demoníaco, como o povo fala, a festa da carne, né? festa da carne. Só que para muitos é normal. É cultura. Quantos crentes não se dizia nessa época, ao invés de buscar a Deus e ir para uma igreja, para um retiro, vai lá. Você acha que Não vai... entendendo da gravidade que tem no mundo espiritual, né? Porque quando você decide num lugar por livre e espontânea vontade, você está abrindo uma porta no mundo espiritual. Sim, A sim. mesma coisa, quando a gente vai para a igreja, a gente abre a porta para o Espírito Santo habitar e fazer morada. Quando você vai para o carnaval, você abre a porta para quem? É verdade. E você acha que vai muitos cristãos no Demais. carnaval? Porque você sai da igreja para ir. Com você vai mais alguns irmãozinhos ou era só você? Na época do carnaval? É. Não, só foi eu. Desobediente, né? Só foi eu. Mas na igreja que eu ia em si, Podia, tinha um grupo de praticamente. samba. Com baterias ganhada por uma escola de samba. Ah, meu Deus do Você já vê que céu. não tinha o discernimento, porque tinha todo o logo da escola de samba, tudo, e o povo tocava nos retiros. Não Muito entendendo, estranho porque essa o negócio igreja. já é consagrado. É, Vou falar, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. O que está na casa de Deus é consagrado para Deus. exato. Da mesma forma, o que está no terreno do inimigo é consagrado dele. Por isso que a gente fala, até o que a gente vai comer em lugar que a gente não conhece, tem que consagrar. Você não sabe de onde veio. Como você vai colocar, Como foi preparado, quem preparou, né? como você vai colocar algo que você sabe que era usado
pro reino das trevas, você vai colocar dentro da casa de Deus. Não tem lógica, Não não tem pode. lógica. Deus não aceita. Na Bíblia fala tudo era consagrado, né? Tudo era ordenado por Deus. É que nem a gente entra no caso das igrejas, tipo assim. Você vê quando a igreja é rebelada, porque é tudo de qualquer jeito. É tudo do jeito do homem. A obra de Deus sempre foi uma revelação na palavra. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele revelou tudo o que ele queria. Não Sim. é tipo assim, eu vou pegar as cadeiras da minha casa, vou fazer um culto aqui, vou pintar da cor que tá na moda e vou fazer. Não, tudo Deus prepara antes. Porque para cada igreja, cada ministério, ele vai trazer um povo. Porém, as pessoas não têm esse discernimento hoje de perguntar para Deus, né? Quer fazer de qualquer jeito. Voltando, né, do carnaval. Eu saí nesse meio tempo, aí depois que aconteceu tudo, na outra semana eu voltei pra igreja. E na outra semana era Santa Ceia, e eu tomei. Peraí, o raio caiu, aí Isso você foi assustou foi no sábado, eu assustei. e voltou no outro dia. Não, no outro dia não tinha culto porque Não tava no tinha. retiro. Você. E eu não podia ir. Sim. Não, você Porque, tipo, voltou pro carnaval ou não? não, aí eu não voltei. Ah, tá. Eu fui voltar na terça, no último dia. Sim. Não tava chovendo, só que daí também você ficava, tipo assim, Deus, eu só tenho que cumprir. Porque, tipo assim, eu tinha dado meu nome, né? Eu tinha que cumprir porque senão ia faltar. Mas depois nunca mais pisei, graças a Deus. É. Nesse ano que aconteceu isso daí, a minha mãe tinha separado do ex-marido dela. Pra você ver como a gente não pensa, não tem discernimento, né? E a gente ficou de refém lá no apartamento, igual eu te falei. Das 3 da manhã até 10 da manhã, com uma arma apontada na cabeça. Do ex-marido. Do ex-marido da minha mãe. Aham. Que ele não aceitava a separação, tentou matar a gente, meus irmãos pequenos, tem 2 irmãos, que é a Rafaela e o Lucas. E nós ficamos lá. E eu assistia muito... Posso falar a igreja que eu assistia? Pode falar. Eu assistia muito o apóstolo Agenor Duque, a Plenitude. Sim. Sempre foi bênção na minha vida que eu assistia ali na Aham, televisão. aham. Aí tinha a oração do trabalhador, lembro até hoje. Era 8 da manhã. E o pastor orando ali, só que a TV tava desligada. E na hora que ele foi a tentar matar a gente, a TV ligou sozinho, o pastor começou a falar com ele. A TV ligou sozinha. Ligou sozinho e começou a aumentar o volume. Ah, E o pastor orando, aí minha mãe olhou pra minha cara assim, meus irmãos assustados, o pastor falou, você que tá com essa arma aí tentando matar essa família, você pode tentar porque não vai acontecer nada. Porque Deus tá cuidando deles. Mas se você tentar algo a mais, tentar tocar neles, eu vou cobrar de ti, porque neles ninguém toca. meu Deus, é como se o homem estivesse vendo de verdade o que estava acontecendo dentro da casa. Sim, e muita gente não acredita em oração de televisão, essas coisas, né? Em casa a gente já foi criado assim, minha avó colocava lá o copo de água, lá era R.R. Soares, Universal, todas as igrejas que tinha consagração, a gente bebia da água, participava de tudo. Então a gente cresceu crendo também, né, na Sim, palavra ali. sim. É tudo pela fé, né? Se a sua fé alcança num beber da água orada, eu também acredito que pode acontecer. Cada um tem um jeito, vamos dizer assim, e Sim, devemos respeitar, né? E exatamente. daí ele não conseguiu atirar? Não. Aí Ele foi nisso, uns embora? parentes dele ligou, ele atendeu, falou que ia fazer, que ia matar a gente, tudo. A tia dele ligando desesperada, falando pra ele não fazer isso. Nesse meio tempo que ela ficou com ele no telefone, como eles moravam perto, o tio dele já correu no apartamento, nós morávamos no terceiro andar. Já correram no apartamento, começaram a bater na porta, falando com ele. Aí o tio dele dando conselho, ele ouvia muito o conselho do tio dele, né? Que foi criado junto. O tio dele falando, não faz isso, tal. Ele, não, o que eu vou fazer? E daí tentou de novo e não conseguiu. As balas começaram a cair. Aí pegou, nisso ele falou que ia chamar a polícia e tal. Aí ele falando pro tio dele não chamar a polícia, que ele ia voltar. Do nada, é como eu posso dizer. Muitas das vezes, as pessoas fazem as coisas, igual a gente vê na televisão, quando o repórter pergunta, mas por que você fez isso? E a pessoa fala que não fez. A pessoa tá possuída por demônio. Sim. Quando você abre a porta, foi igual aconteceu. Na hora que ele, tipo, como se o demônio tivesse saído, ele, como se nada tivesse acontecido, ele foi embora. E a gente ficou ali, nesse meio tempo, a gente arrumou as coisas, fomos embora de lá, fomos embora pra casa da minha avó de volta. A gente ficou lá, não queria mais voltar pro prédio, tanto que a gente até vendeu lá. Hoje minha mãe mora lá no bairro que eu moro com a minha avó, né? Só que, tipo assim, nós não voltamos mais pra lá. Sim. Aí, isso foi antes de eu sair pro carnaval. Depois de todo esse livramento que Deus me deu, isso foi final de outubro, eu lembro. Quando foi em fevereiro, eu tava lá no carnaval. Você vê como a gente é ingrato muitas das vezes com Deus, né? Olha quantos livramentos que Deus nos dá e a gente deixa passar.
A gente é ingrato muitas das vezes, é como os 10 leprosos. Olha quantos que Deus fez, operou, só um voltou. E o restante? Aí passou-se o tempo, Deus me direcionou a outro ministério. Aí eu tava ferido já, porque tipo assim, eu vi que essa vida não tava levando a nada. Era chacrinha, rave, show, carnaval, não saía do lugar. Aí foi nesse ano, eu peguei, eu falei, eu quero uma igreja. Só que tipo assim, eu gostava do povo de onde eu tava. A gente se apega, né? Sim, sim. Eu falei, quer saber de uma coisa? Satanás começa a lançar a seta. Falei, não vou mais pra igreja nenhuma. Quando foi, passou-se o tempo, né? Foi um amigo meu lá em casa com violão. Ele falou, vim tocar pra você. Eu falei, pra quê? Ele falou, Deus mandou eu vir aqui e eu vou tocar. Eu falei, não, não quero ouvir, não quero saber desse negócio de igreja mais não. Ele falou, ó, tudo que... Eu falei, olha tudo que aconteceu comigo, olha o que eu passei. O povo da igreja nem aí, que daí você começa a jogar a culpa na igreja, né? Tipo assim, você tá no erro, mas a culpa sempre vai ser da igreja, pra quem tá desviado. Falava, ó, ninguém veio atrás de mim, eu saí da igreja, ninguém perguntou se eu tava bem nem nada, e eu não quero saber mais desse povo. Ele falou, não, mas Deus mandou eu vir aqui, eu vou tocar, você querendo ou não. Aí ele é bem insistente, eu pensei comigo, eu vou deixar ele tocando aqui, pra ele parar de encher o saco, daqui a pouco ele vai embora. Só que quando Deus marca, não tem o que fazer, né? Aí pegou, ele tava lá na sala, só tava eu e ele, começou a tocar uns louvor. Aí falou assim, ó, hoje vai ter uma Viva Jovens aqui na minha igreja. E naquele tempo, a igreja que ele ia era na frente do prédio que eu morava. Eu tava no prédio nesse dia. Nós tínhamos voltado já da casa da minha avó, só que não tinha ainda vendido, né? O Sim, prédio vendeu sim. recente. Aí eu tava lá sozinho, minha mãe trabalhando, meus irmãos, eu acho que tava na casa da minha avó na época, que era época de férias. E a igreja dele era do outro lado da rua. Tem uma pista aqui, dava pra ver a igreja dele. E como é descida, a igreja era bem no alto. Tipo, quase igualava com o prédio. Tinha uma escada assim. Aí ele falou, vai ter uma viva ali e eu vim te convidar porque Deus mandou. Eu falei, mas eu não quero. Ele falou, tá bom, eu fiz minha parte. Depois você se vê com Deus. Desse jeito. Aí eu peguei, ele foi embora, fui, tomei um banho. Aí você começa a pensar, né? Tudo o que aconteceu. Aí eu falei, fui lá pra janela, falei, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Era horário de verão na época ainda. 7 horas da noite tava bem claro. Eu vi aquele povo subindo a escada, assim, daquela igreja, assim. Aí começou a queimar meu coração, assim, aquela vontade de chorar. E tipo assim, vou, não vou, vou, não vou. Aí o orgulho quer falar mais alto, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou orar. Fui pro quarto, falei, Deus, se o Senhor tem propósito na minha vida, fala comigo hoje. Senão nunca mais eu piso numa igreja. Aí eu fui, me arrumei. Aí. Não, não me arrumei, não tinha me arrumado ainda, tava com a roupa normal. Pra você ver. Tinha acabado de orar, fui pra janela. Comecei a chorar ali na janela, olhando pra lá. Aí eu ouvi uma voz dentro do meu quarto: se arruma e vai. Você ouviu a voz? Ouvi a voz. Mas só isso: se arruma e vai. Eu olhei pra tese assim, eu falei: quem tá aqui? Eu nunca tinha ouvido nem nada. Aí pegou. Falei: não vou. Aí de novo falou: se arruma e vai. Falei: quer saber de uma coisa? Eu tô ficando louco com esse negócio de igreja. Deixa eu lá pedir uma oração, alguma coisa, que eu devo estar perturbado. Mas não era, já era Deus chamando. Nessa demora que eu fiquei, já tinha começado o culto, eu fui chegar lá, já era quase 8 horas. Nisso eu subi na escada, eu ouvi, porque o barulho era alto, dava pra ouvir de casa, tinha atravessado já a rua, eu subi na escada, eu vi que o Ministério de Louvor tinha acabado de cantar, das irmãs. Aí o pastor falou assim, ó, eu não lembro o nome dela até hoje, eu sei que era uma missionária. O pastor falou assim, a missionária tal, ela tava passando por aqui, Deus mandou ela parar pra falar com alguém, e eu vou dar essa oportunidade pra ela. Aí eu entrando, ela falou assim, irmãos, eu vou ser meio breve, porque eu tenho uma agenda em outro ministério, mas Deus mandou eu parar aqui pra falar com uma pessoa só. E essa pessoa era eu. Na hora que eu pisei o pé, tinha uma porta de vidro assim pra dentro, eu pisei o pé na porta de vidro, ela falou assim, é um jovem, você que falou pra Deus, Deus, se o Senhor tem obra na minha vida, fala comigo hoje, senão nunca mais eu piso numa igreja. Deus tá falando que tem obra assim na tua vida, só que é tempo de você se consertar. É tempo de você firmar os pés na casa dele. Porque ele tem obra, só que não é pra você voltar pra trás, não é pra você voltar ao Egito. Eu parei, eu falei, mas como assim Egito? Tipo, a gente não tinha discernimento, né?
Ela falou, quer saber o que é o Egito? O Egito é o ministério de onde você veio. Que você tomava Santa Ceia, você fazia tudo errado dentro de uma igreja. Ela começou a contar. Ela Deus começou a começou a contar. revelar para ela. Deus começou a revelar. Ela falou, o Egito é a igreja de onde você veio. Aí eu peguei, eu falei, é eu. É eu que eu sabia que eu tava na vida errada. Aí, na hora que ela falou isso, travei assim na porta, não tinha ido. Aí veio um obreiro. Ele, irmão, senta ali com os jovens. Aí eu peguei do nada, sabe quando você vai voando? Eu sentei lá no meio dos jovens, fui o culto, foi uma benção. Aí depois, antes dela descer, ela falou assim, ó, Deus vai te levar num lugar ainda essa semana, onde você vai ser impactado na porta e você vai saber que lá é Deus te chamando. Você vai ficar lá, mas é por pouco tempo, porque o lugar onde ele tem pra você não existe ainda aqui na Terra. Eu falei, oxe, fui. Eu sou muito de postar as coisas, né? Tipo assim, procurando informação. Aí eu peguei, passou a quarta, passou a quinta, quando foi na sexta, de novo, aquela vontade de ir pro culto, tudo. Quando foi dando umas 6 horas da tarde, eu postei no Facebook. Onde tem culto hoje? Aí começou um monte de gente comentar, tinha dado mais de 30 comentários. Aí veio na minha mente assim, onde tiver mais comentário é lá que você vai. Falei, tá bom. Comecei a ler. Aí, tipo, era muito ministério, tipo, separado, sabe? Tipo, igreja tal, igreja tal. Aí tinha 7 comentários no mesmo lugar. Tabernáculo, Deus de Poder, Tabernáculo, Deus de Poder, que era o ministério onde eu fui. Aí tinha uma mulher que era vizinha da minha avó, ela tinha comentado que ela tava indo lá nessa igreja também. Eu mandei mensagem pra ela, amiga nossa. Falei, Aline, você vai? Ela falou, eu vou. Ela, você quer ir? Eu falei, quero, mas só você for. Ela, ó, só que eu não moro mais aqui. Eu tô morando do outro lado da cidade. Se você quiser ir, você vai na frente, que daqui a pouco eu te encontro lá. Vou demorar um pouco, só tô esperando meu tio chegar pra ele me levar, que eu tô de a pé. Aí eu fiquei naquela. Falei, você não vai, se você me deixar sozinho, eu vou embora, eu não vou ficar lá na igreja. Ela falou, não, pode ir que eu vou. Ela chegou na igreja 9 horas da noite. No final do culto. No final do culto. Só que daí, tipo, passou. Eu entrando, fui nessa igreja, que era lá perto do apartamento ainda. Na hora que eu chego nessa igreja, assim, ela era descida, né? Eu pisei o pé na porta, assim, na soleira da porta. Eu fui impactado que eu fui jogado. Tinha um carro encostado bem de frente, assim, no portão. Eu bati com as costas no carro. E meu cabelo começou sentindo aquele arrepio, assim, Você foi jogado como? Impacta, tipo assim, parecia que eu fui empurrado por alguém, mas não tinha ninguém na minha frente. Aí na hora que eu voltei assim em si, eu lembrei do que a mulher falou na quarta. Fazia 2 dias antes que eu tinha ido naquele culto. Sim. Na hora que você chegar no ministério, você vai ser impactado na porta e vai saber que lá é o seu lugar por pouco tempo. E tinha acabado de acontecer. Tinha acabado de acontecer, fazia 2 dias. Jesus amado. Eu lembrei de tudo, na hora que eu entrei, começou o louvor, o apóstolo desceu, foi e entregou a mesma coisa que a mulher tinha me entregado. Deus está falando que tem uma obra contigo e não é para você voltar ao Egito. E ele tem pressa porque seu chamado está atrasado. Muitas vidas dependem de ti. Então é tempo de você se posicionar. Mas aquele dia, tipo assim, foi algo diferente para mim, porque eu nunca tinha ouvido. Da igreja onde eu vim não tinha revelação. Sabe quando você começa a ficar curioso, querendo buscar? Aí eu comecei ali todo dia. Tinha consagração, os cultos acabavam 9 horas lá em ponto. Quando voltava, 3 vezes por semana, que era terça, quinta... Não, terça, sexta e sábado. Quando acabava o culto, nós fazia vigília. Tipo, o povo ia embora, dava meia-noite, voltava todo mundo até 3 horas da manhã, de porta fechada, fazia vigília. Falei, nossa, vou nessas vigílias. Começava a ver o povo lá no mistério, Deus falando, usando o outro para interpretar. E eu falando, nunca tinha visto aquilo, foi algo diferente. Eu comecei a me afirmar ali, só que tinha chegado já outro carnaval. Mas tinha passado um ano. Já tinha passado um ano. Você tem noção? Tinha chegado outro carnaval. Chegou, lá ia ter um retiro, só que eu tinha muita vergonha. Tipo, quem me vê assim não parece. Eu sou muito tímido, eu tenho vergonha quando eu tô no meio de pessoas diferentes. Tipo, eu não tinha amizade ainda com o povo ali, só tinha amizade com a vizinha e com a família do marido dela, que eram tudo vizinho também. Aí pegou, eles foram pro retiro, não ia ter culto, fui pra minha casa. Aí quando foi no sábado do carnaval, falei assim, não vou pro retiro não. Eu fiquei pensando, falei, mas também não vou pro carnaval, porque caiu o raio da outra vez. Falei, o que eu vou fazer? E caçando algum lugar pra ir, pra distrair a cabeça. Daqui a pouco chega um amigo nosso lá na porta, que era cunhado dessa que me levou, o João, e falou assim, ó, vim te buscar. Eu falei, pra quê? Ele tá todo mundo te esperando pra ir pro retiro. Eu falei, eu não vou no retiro.
Ele falou assim, você vai sim, porque o povo mandou te buscar, eu saí de lá de longe pra te buscar, eu não vou sair daqui enquanto você não for. Falei, não vou. Ele, ó, só vou entrar aqui dentro de casa, pegar uns legumes, as coisas que é pra levar pra lá, e eu vou. Você tem 10 minutos pra você se aprontar. Aí eu não gosto de gente insistente no meu pé. Então, muitas das vezes eu deixava a pessoa fazer, tipo, pra mim terminar logo. Tipo assim, aceitava os convites pra ir em algum lugar, tipo, vamos comer um lanche, alguma coisa. Por mais que eu não gostava, eu aceitava pra pessoa não ficar no meu pé. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou, só que eu não vou levar roupa nem nada, porque eu vou ter uma desculpa pra mim voltar embora. Falei, não fui, fui com a roupa no corpo, fui de bermuda e chinelo. Aí chegou lá no retiro, todo mundo lá, o povo se arrumando pra ir pro culto. Falei, eu não trouxe calça, não posso ficar no culto. Ele, pode sim. Eu falei, não, não posso. Ele, pode sim, pode ficar aqui. Você não tem como ir embora. Falei, não, mas eu tenho que ir embora, tenho que tomar banho depois, eu não posso ficar aqui. Ele, não, eu vou buscar sua roupa. Mas você vai ficar aqui. Ele foi e buscou minha roupa. Aí pegou, só que depois do primeiro dia eu não queria mais ir embora. Daí foi algo que marcou minha vida, porque, tipo assim, Você foi impactado no retiro? foi. É. Nós fazendo as vigílias da madrugada, das 10 da noite às 6 da manhã, Qual pensa. experiência você teve nesse retiro? Pentecostal hora. Que bom, né? Pentecostal hora. Era diferente dos outros retiros que eu ia, que não tinha. Tipo assim, era mais gincana, brincadeira, essas coisas. Eu comecei a reclamar no começo que meu joelho tava doendo, não tinha costume de orar assim. Só que depois você vê, eu era muito curioso pro mundo espiritual. Um menino foi arrebatado, até hoje isso, né? Eu pesquiso muitas coisas. Aí um menino foi arrebatado, ele lá na unção, caído no chão, só que Deus começou a falar da boca dele e o pastor traduzindo, interpretando. E você nunca tinha visto isso? Não, foi lá que eu vi a primeira vez. Uhum. Aí eu ficava assim, nossa, eu comecei a ficar perto do menino, e, tipo assim, que da hora. Aí, daqui a pouco, foi. Naquele ano que eu fui nesse retiro, eu fazia excursão. E tava tendo um congresso que o Benihim vinha, todo ano aí, da Plenitude. Foi lá no estádio da Portuguesa. Falei, eu vou ficar aqui os 3 dias, só na terça que eu não posso ficar, porque eu quero conhecer esse congresso. Eu via muito falar na televisão, nos anúncios, eu falei, eu quero ir lá. Até então, eu tive a experiência de ver os outros sendo tomado, sendo cheio ali do Espírito Santo, só que eu mesmo não tinha vivido. Sim. Uma coisa é você ver, que nem muita gente vem e não acredita no mover de Deus, até Deus te pegar. Aí quando foi na terça, aí os pastores de lá, eu tinha 4 vagas, eu lembro, 4 ou 5 vagas. Ele falou, eu também vou nesse congresso e a gente tá atrás, não deu certo o carro aqui, sem vaga na van? Eu falei, tenho. Ele, então nós vai tudo com você. Foi o apóstolo, mais 3 missionários e um pastor. Aí foram. Na hora que chegou lá, o congresso começava às 9 da manhã até às 9 da noite, seguido. Sim. Um monte de cantor, tudo. Quando foi escurecendo, eu lembro até hoje, a Bruna Carla tava cantando, advogada fiel. E na hora que ela começou a cantar, começou a fechar o tempo em cima assim, mas só em cima do estádio. Aí o Benihim começou a orar, começou aquela chuva em cima do estádio, mas se olhava em volta não tinha nuvem. Parecia até cena de filme. E começou aquela chuva e o povo tudo correndo. Eu falei, eu vou ficar aqui. Aí na hora que tinha aberto a parte lá debaixo da área VIP por causa da chuva, o povo correndo pra cá, pra sair da chuva, e eu corri lá pra frente. Eu falei, eu quero ficar lá perto. Aí começou, cadeirante andando, um monte de gente, milagres acontecendo. Eu falei, Deus, eu quero isso daqui, eu quero sentir o que esse povo sente, eu quero ter essa experiência. Aí veio uma moça, não sei se ela era obreira, alguma coisa, ela tava com o uniforme lá da igreja. Ela falou assim, você que pediu, hoje Deus vai cumprir na sua vida, receba batismo com fogo. Na hora, assim, minha perna parecia que você tava tomando choque. Minha perna começou a pular sozinha, só que assim, ó, e minha língua enrolando, e eu falando, não vou falar, acho que eu tô endemoniado, que era a primeira vez. Falei, acho que eu tô endemoniado, não é possível isso daqui. Ela, não segura, deixa o Espírito Santo te tomar. Na hora, eu saí rodando, assim, do meio do estádio de futebol. E não parava. Na hora que eu voltei, assim, em si, foi passando tudo o culto, eu fui carregado embora pra van. Que eu não conseguia mais andar, que a perna ficava só pulando. E essa foi perna. batizado na hora, Fui com o batizado ali Espírito na hora. Santo. Aí Glória minha a perna Deus. tremendo tudo, eu não conseguia voltar. Aí os meninos que estavam junto com o apóstolo foi me carregando até a van. Aí o apóstolo brincou, recebeu, né? Sim. Eu falei, nossa, mas foi muito top. Aí depois daquele dia eu comecei a marcar vigília, as coisas com a igreja. Comecei a ir. Passou o tempo. Tinha feito quase um ano que eu já tava lá. Aí, tipo assim, eu fazia parte da mídia, de tudo. Fazia live, fazia cartaz, convidava cantor pra ir lá.
Fazia toda essa parte de convite, sabe? Sim, sim. Ficava tomando conta das redes sociais da igreja, tudo. Aí chegou um dia, eu fui numa tarde da bênção lá, primeira tarde da bênção que teve. Minha pastora atual, minha apóstola, ela era de lá desse ministério na época. Foi onde eu conheci o Bispo Maison, que tá aqui comigo. E Deus tomou ela e falou assim, ó, Deus tem obra na sua vida, só que não é o que você tá fazendo. Você tem um chamado missionário e é tempo de exercer. Só que lá para você exercer, ele não ia te chamar. Você tinha que se candidatar. Lá tinha um negócio que chamava candidato a obreiro. Ai, meu Deus. Deixa eu tomar uma água. Você tem que se candidatar. Aí eu falei, nossa, ela, se você não se candidatar... Não é por chamado, Não é por por chamado, você tem que se escolha. candidatar. Só que eu tinha a revelação do que Deus tinha me chamado. Sim. Ela falou, se candidata, porque senão você vai ficar retendo seu chamado. Porque senão ele não vai te levantar pra nada, nem pro obreiro. Quer dizer, é porque eu não entendo muito desse ministério. Então, qualquer um pode ir lá e se candidatar? Você podia se candidatar. Sem chamado, sem nada, você podia se candidatar. Ah, então tá aí a explicação de muitos, né? Por isso que hoje tem muita gente, fez um curso em teologia, alguma coisa, já é pastor. Nem é sem ter chamado, chamado, sem nem ter é unção, escolhido. não tem escolhido. Ah, É que nem a gente fala, a nossa igreja tem obreiros, tem missionários, pastores, só que nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai profetizar. A cada um Deus deu um chamado e o cargo. Não é porque eu sou pastor que eu sou profeta. Não é porque eu sou bispo que eu vou dirigir igreja nem nada. Tem pastor que é intercessor, tem pastor que tá ali só para interceder pelos outros que vai pregar, tem pastor que o dom dele é só curar. Pode ver, tem uma bispa na nossa igreja, Deus usa ela só na cura. Tipo assim, se você chegar, se for lá, ela ora, você é curado. porque Deus Deu o dom da cura. Pra ela. Tipo assim, mas ela não prega, ela não canta, ela não faz nada. Não que ela não possa, é isso? Não que ela não possa, tá. mas não é o chamado Mas dela. não é o chamado, entendi. As pessoas não entendem que, tipo assim, eles querem fazer acontecer o que Deus não mandou. É por isso que muitos quebram a cara. Vão sendo intrometidos, entrar em áreas que não é para entrar, pegando um problema que não é para pegar, porque não é escolhido e não tem chamado. Vão lá fazer curso. Mas é o que acontece hoje, né? Você fez um curso, Misericórdia. já começa a postar agenda aberta, começa a colocar cartaz com disponibilidade para pregar, manda um convite, Tem sendo que Deus isso? não mandou. É. O mundo gospel é assim hoje, né? Quantas pessoas chegam, a nossa igreja nós posta foto de todo culto. Todo culto é lotado. Só que cada dia é um povo, que nem eu te expliquei. Nós tem culto domingo, segunda, quarta e sexta. Tem gente que trabalha, a folga é segunda, só vai na segunda. Tem gente que folga na quarta, só vai na quarta. Os que são da casa tá em todo culto. Só que tem uma grande parte no nosso ministério que trabalha à noite, então eles só vão nas folgas. Então, se olhar nas fotos, cada dia é um povo diferente. E, tipo assim, as pessoas vê, já quer, tipo assim, se oferecer pra pregar. Sendo que, tipo assim, outra coisa que a gente não faz. Nosso ministério, nós não traz pregador de fora, nem cantor. Por quê? Tem muitos bispos, muitos pastores, tem muito vaso na casa, que a gente sabe que é de consagração, tá lá. Nosso ministério, a gente jejua todo dia, a hora, tem propósito, toda semana tem propósito diferente. Então, usa os membros Nós da igreja. usamos da casa. Não tem Que é o necessidade de certo Deus trazer também. de fora, sendo que você conhece quem tá ali. Você vai trazer um de fora que muitas das vezes você nem sabe se tem vida com Deus. Por isso que tem que analisar. Não que eu seja contra que não vá buscar de fora, porque Deus também pode Sim. usar, mas que as pessoas têm que conhecer pelo menos quem é o pastor, de onde que é essa igreja, porque hoje em dia tá uma coisa assim, dá até vergonha de falar no mundo, né, evangélico. Não é porque um fez errado que todos estão Sim. errado, em todos os lugares, mas tem aqueles grupos que nasceram de uma rebelião, abriram Os um anjos ministério. caídos. Porque Já aconteceu na nossa igreja. e vai lá, faz um curso, aprende a falar, porque se ensinar um papagaio, ele também vai falar. E daí tá aí, falando de um Jesus que não é o nosso Cristo, que liberta a cura, porque evangelho que não transforma não é evangelho. É aquele negócio, tipo assim, você pode falar bonito que for, só que se não tem for o noção, Espírito Santo não tem usando a graça. tua boca, você não vai converter nada, você só jogou palavra ao vento. Porque quem faz a obra não é o que a gente sabe, o que a gente entende, é o Espírito Santo através das nossas Por vidas. isso que tem que ter discernimento, né, Sim, irmão? Tem aí que nem, entender. tipo, tem esse caso também, às vezes, que nem congressos de jovens, das irmãs, as festividades da igreja, nós convidamos outras igrejas. Quando Certo. eles vêm convidado, a gente dá oportunidade para quem Deus manda. Tem muitos pastores, sim, cheios da presença de Deus, Tem, irmãs de oração, tem sim. irmãos de oração. Aí Deus manda, mas tem uns que já chegou o pastor de igreja renomada, conhecida na cidade toda, vivia nos altares.
Chegou era uma tarde da benção, lembra até hoje. 1º de maio de 2018, que eu guardo a data. Nós chamamos ele de peito de pomba. Chegou, eu tava na porta na época. Tá, falei, que isso? Minha carteirinha. Eu sou pastor, eu tenho um recado de Deus pra igreja. Aí eu peguei e falei, calma aí que eu vou falar com a apóstola. Jesus amado. A apóstola, deixa eu orar. Foi orar, fiquei lá esperando. Ela falou, Deus falou que não é pra dar oportunidade pra esse homem, não. Eu falei, voltei lá pra porta. Tava eu, tinha um outro irmão que era da igreja na época. Falei pra ele que a apóstola falou que não é pra dar oportunidade pra ele, não. Aí ele não se contentou, tirou a carta de recomendação. Mas eu sou um pastor, tenho recomendação, que não sei o quê. Aí eu falei, eu não vou. Falei, vai lá, Diego. Diego foi lá. Diego, não, é que ele tá falando que ele é pastor e tal. A apóstola falou, Deus falou que não é pra dar oportunidade. Ó, Deus falou que não é pra dar oportunidade. Tá bom, começou o culto, os louvor. Chegou, tinha um casal que tava em processo de libertação ainda na época. Tava chegando, se afirmando, saindo das drogas. Foi lá, começou a marchar no corredor e tal, colocou a mão na cabeça dos dois. Daqui a pouco, desce a apóstola, tira o demônio dos dois. Passou. Quando você não tá cheio, existe transferência de unção. Quando você faz a obra através do Espírito Santo, você transmite a unção do Espírito Santo. Mas quando você tá na rebeldia, está cheio de demônio, você vai transmitir demônio para as pessoas. Por isso que a gente não pode também dar nossa cabeça para qualquer pessoa orar. Sim, sim. Aí pegou, passou. Apóstolo, Deus, o que eu vou fazer? Ela orando, Deus falou assim, é um vaso sanitário, rachado. Olha só as lógicas. Ela pegou, Deus revelou, ela falou assim no microfone, não é para deixar ninguém de fora colocar a mão na sua cabeça nem entregar nada, que Deus só vai usar os da casa hoje. Passou. Aí sempre sobrava pra nós que tava lá no fundo. Aí pegou, acabou o culto, eu servi no café, ele pegou o café, foi lá, ele agora vai entregar o recado. Foi lá pra frente. Na hora que ele foi lá pra frente entregar o recado, ele não conseguia falar. Aí ele começou a entortar a boca assim, eu preciso de uma oração. Ela, com todo prazer, colocou lá. Aí tava ela, chamou uma outra bispa que era de lá. Aí ela falou, ora aí, porque eu não consigo orar pra ele. Ele já me tirou a paciência fazendo o que Deus não mandou. Ora, foi sincera. Na hora que a bispa tava orando, Deus falou assim, fala pra ela chamar todos. Ela olhou, bispa, chama todos. A bispa, o quê? Ela pode chamar todos. Ela, mas ele é pastor, pode chamar todos, Deus mandou. Na hora, todos os demônios que tá aí, manifesta agora. Na hora, aquele homem, pensa num calor igual tá hoje, de 40 graus. O homem tava com um terno, com paletó, com colete, tudo. O botão dele subia, fazia assim, Zilda. Meu Deus. Eu na porta, nós tava na igrejinha ainda na época, nós não tava nessa maior que nós tava, era um salão pequeno. Tipo, era muito próximo ao altar, assim, eu na porta, assim, eu olhei, assim, eu até derrubei o café no chão. Eu corri lá, que a gente fazia parte do corpo de obreiro, fomos lá pra segurar. E na hora ele manifestou, com carta, com carteirinha, tudo. Caiu lá endemoniado no meio de todo mundo. Aí na hora que ele voltou, o que aconteceu comigo? Aí ele, o que aconteceu? Que você tava endemoniado. Ele só pode ser culpa da minha esposa. Ai, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Mas vamos voltar lá no testemunho que você voltando. foi chamado, né? Teve essa escolha. Como que foi o seu chamado? Como foi a sua escolha? Porque eu estou entendendo que na igreja onde você estava, tinha que ser candidatar Sim. para ser profeta ou Aí para voltando ser... lá, Ah, tava lá no tabernáculo, aí eu peguei, fazia um dia que eu tinha sido levantado, eu me candidatei no domingo, quando foi no culto da terça, já fui de obreiro, tinha que ir, mesmo sendo de como que é ir de obreiro? Era uniforme, lá era calça preta, tá. camisa branca e gravata preta. Era o uniforme do ministério, né? Certo. Aí eu fui, aí chegou reunião. Lá era uma igreja, tipo, como se fosse embaixo de uma casa, o salão. Os donos moravam em cima. A reunião era no porão, que tinha mais embaixo ainda. Chegou todo mundo pro porão que tá tendo reunião. Cheguei a fazer um dia que eu tava levantado. O apóstolo chegou, tá todo mundo de banco. Eu, oi? Tá todo mundo de banco. Eu acabei de me levantar faz um dia. Ele, não que Deus me revelou umas coisas e tá todo mundo de banco, só que não havia. A minha apóstola atual, ela sempre teve o dom da exortação. E Deus revela tudo que tá errado pra ela. Aí o ministério do louvor tava em pecado, tocando em cima do altar. Só que pra não corrigir, não podia tirar eles porque eram os que eram próximo dele. A gente que era de longe, ele não podia tirar. Então, tipo, tirava todo mundo. Tipo assim, se eles vão ficar, vocês também vão ficar.
Eu peguei, eu falei, eu não vou, quer saber de uma coisa? Não vou mais pra igreja de novo, não. Falei, toda igreja que eu vou tem esses negócios. Cada vez um problema. Os outros fazem as coisas, a culpa é minha. Falei, não vou mais. Só que naquele tempo eu tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo. Tinha descido as águas já também, lá naquele ministério. Aí eu falei, eu não quero mais compromisso. Eu não vou deixar Deus, não vou voltar pra vida errada. Só que eu não quero compromisso. Eu falei, vou cada dia numa igreja. Aí cada dia eu olhava um cartaz, eu ia. Recebi um convite, eu ia. Cada dia, segunda a segunda, eu tava nas igrejas. Porque a sede é tanto, quando você é recém-convertido, que você quer buscar Deus todo dia, né? Sim. É aquele primeiro amor, aquela primeira essência. Aí foi indo. Nesse meio tempo, Deus consertou, fez o que tinha que fazer lá. Deus usou a bispa daquele ministério, que era a esposa do apóstolo. Falou pra minha líder que era tempo dela abrir o ministério dela. Ela foi e abriu. Naquele mesmo tempo que a gente abriu o ministério, ele se levantou contra. Porque ele falou que tava roubando a ovelha dele. Só que daí um pouco foi com nós, o outro pouco que viu as palhaçadas se desviou. Estão perdidos até hoje. Famílias inteiras destruídas. Por conta que, tipo assim, ao invés dele corrigir quem tava errado, ele foi ferir quem tava certo, quem tava buscando melhorar. Então, tipo assim, quando o homem faz o que não é pra fazer, sem a vontade sem a permissão de Deus, quando você quer fazer algo sem a permissão de Deus, você quer colocar a sua autoridade acima da autoridade de Deus, você se esquece que tem vidas que pode se ferir e nunca mais voltar. E uma alma pra Deus vale o mundo, né? Sim. Aí nisso, eu saí, tinha me ferido de novo, comecei cada dia num lugar. Nisso abriu o nosso ministério, comecei lá de segunda e quarta. Nesses dias que eu ia, era muita experiência com Deus, nossa, demais. Aí, só que tipo assim, eu pensava comigo, eles veio do mesmo lugar que eu, do mesmo ministério, vai acontecer tudo de novo. Aí eu colocava na minha cabeça, eu não quero. Tipo assim, eu gosto daqui, mas eu não quero ficar com esse povo, porque vai acontecer tudo de novo. É normal da gente, tipo assim, a gente culpar outras pessoas, né? Tipo assim, por causa de um, se você tá junto, as pessoas vão falar que você tá errado também. É, porque tá tudo junto, né? É. Eu falava, vieram de lá, vai acontecer a mesma coisa. Só que daí, tipo assim, é como aquele ditado, né? Não olha pra aparência. A gente julgava eles pela aparência. Falava, não vou. Comecei a ir nos outros lugares, fiquei 7 meses rodando de ministério em ministério. Pra você ter noção. Aí, quando foi num dia, eu já tava lá, né? Participei da garaginha, onde a gente começou com 6 cadeiras, evolução de tudo. Fomos pro primeiro salão, cabia umas 80 pessoas. Participei de tudo. Só que eu não era firmado lá. Tipo, eu só ia 2 vezes por semana. E quando não tinha culto nos outros lugares, também ia lá. Aí, quando foi em janeiro de 2018, a sogra da minha prima me convidou pra ir na igreja dela. Que era numa cidade vizinha da nossa. E, tipo assim, quase no fim da cidade também. Aí eu falei, eu vou lá pra conhecer. Sabe aquele lugar que você chega, que você sente a unção na porta? Eu cheguei num lugar assim, eu fui impactado, mas não o impacto que eu tive no outro ministério. Era o impacto de paz. Tipo assim, quando você pensa, tipo, será que eu morri, eu tô no céu? Mas aquele impacto que você teve na primeira igreja, Foi a que foi o experiência cumprimento da profecia daquela da, pastora. daquela mulher. E Isso. foi o tempo que eu fiquei ali, o pouco tempo, que o lugar não existia ainda. O lugar que Então não você existia... está vivendo a metade da profecia que foi falado. Sim. Ah, Aí, o lugar que não existia é o meu ministério atual de hoje, sim, que é a unção entendi. divina. Que naquele tempo, depois da profecia daquela mulher, passou acho que uns 6 para 7 meses que foi ter nosso ministério. Foi tudo muito rápido. Aí, tipo assim, muitas das vezes Deus fala, ah, mas Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. As pessoas falam, Deus não faz porque você não se posiciona. Porque quando você está posicionado, como diz lá em Deuteronômio 28, as bênçãos correrão atrás de ti. Se tiveres o cuidado de ouvir e obedecer os mandamentos do Senhor. Então, tipo assim, não cumpre a promessa na vida de quem é rebelde, de quem vive como quer. Eu procurei me posicionar, procurei fazer o que Deus estava mandando e foi cumprindo. Porque você era escolhido. Porque era escolhido. Entendeu? Porque Não- quem é escolhido por Deus não tem escolha. Pode se. E que nem Elias, vai se esconder na caverna, pode ir onde for. Se é escolhido, o Senhor alcança. Ele vai lá e traz para ele, Eu já né? falo que eu era um Jonas, né? É, o Jonas também. O Jonas era escolhido, tudo, mas por não queria rebeldia, seguir. Mas era por- rebelde. Elias ainda foi no momento de fraqueza, né? É, de Jona- medo de medo. também, foi fugir. Jonas já era porque era rebeldia Não, mesmo. você passou por os dois estágios. Passei pelos dois. Aí pegou, fui nessa igreja lá em Santa Gertrudes.
pastora abençoada. Eu cheguei na porta, assim, falei, não é possível. Aquela paz que invadia você por dentro, assim, tipo assim, será que isso daqui é real? Uma igreja pequenininha, era menor que essa sala. Tipo assim, era de 2 em 2 cadeiras de cada lado e um corredorzinho estreito pra passar. Tipo, tinha 10 cadeiras, sabe? Só que 2, 2, 2, 2. Aí pegou, eu falei, agora eu vou ficar aqui. Eu já sabia do meu lugar, só que eu tava fugindo das obrigações com Deus. Eu falei, eu vou ficar aqui. É outra cidade, dá pra mim vir com a irmã, que ela vem aqui, só tinha culto de sexta lá. É outra cidade, dá pra mim ficar aqui. E aqui ninguém me conhece, eu não vou ter compromisso com nada. Eu pensei comigo, acho que nem tem obreiro aqui, porque, tipo, é uma igrejinha, uma garagem. Só tinha o ministério de louvor e a pastora. Só pensei, começou o culto, ela tava ajoelhada lá, ela nem viu eu chegando. Na hora que começou o louvor, ela já desceu, veio na minha frente, a primeira pessoa. E eu lá, tipo, vou receber uma bênção, alguma coisa. Mas nada. O profeta de verdade usa da exortação que Deus manda sem temer a quem. Ela pegou, colocou a mão no meu coração e falou assim, filho, você que pensou que vai ficar aqui, você não vai ficar aqui coisa nenhuma, porque eu não quero o Jonas no meu barco. Desse jeito. Na hora que eu olhei assim, sabe aquela dor na alma? Tipo, Deus. Ela, você não vai ficar aqui coisa nenhuma, porque eu não quero Jonas. E outra coisa, você já sabe onde é pra você ir. Deus já te deu a direção, Deus permitiu você ir a muitos lugares, aonde ele tá e aonde ele não está. Porque realmente, a lugar que eu ia, eu via muita coisa errada. Eu tinha o dom de visão que Deus tinha me dado, só que na época eu não tinha o discernimento. Eu via demônio nos altares, ninguém tava pregando, muitas das vezes você via cobra saindo da boca da pessoa, e era tudo espiritual. Eu falava que era loucura, que era coisa da minha cabeça. Só que depois que você busca discernimento, você vê que tudo era Deus já te mostrando, tipo, eu não estou. Também diferente de outros lugares que você ia, que você não queria sair, de tão abençoado que era. Que nem a gente estava falando, existe muitos lugares abençoados, existe muita obra rebelada, que está debaixo da desobediência e está com a porta aberta, achando que está agradando a Deus, mas não tá. Aí fui, na hora que ela falou isso, ela falou mais. Ela falou, Deus está te dando um prazo de 3 dias, isso era na sexta-feira. Você tem 3 dias para ir aonde ele te ordenou, que é lá que você vai crescer e florescer na presença dele. Porque não há mais tempo a perder. Se você não for nesses 3 dias, a cova está aberta, porque Deus não vai te perder. Ou você serve na terra ou vai servir no céu. Mas pro mundo você não volta mais. Na hora, tipo, você fica travado. Tipo, eu nunca ouvi aquilo. Impactou você, né? Aquele foi o impacto que eu não queria. Aí eu peguei... Eu falei assim, eu pensei comigo, eu fiquei quieto na hora, né? Mas você recebeu Eu assim, recebi. profecia? É. E o medo? E o medo de morrer? Tipo, eu não tô pronto pra subir ainda, não. É, não tava mesmo, né? Não. Tava assim, um pé lá, outro aqui, decidindo ainda. Eu vejo que o tempo tá passando. Você já foi batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. Interessante esse seu testemunho, o irmão Fael, porque ele é um jovem. E ainda é um jovem, graças a Deus. E observa, né, os nossos ouvintes que está aqui Isso conosco. foi no meu processo dos 18 para 19 anos. Então, adolescente ainda, vamos dizer, né? Hoje eu vou fazer 26. Glória a Deus. E está na presença de Deus. Né? Poderia ter desistido de Cristo, ido para o mundo e assim de cabeça mesmo, caído para as drogas e está fazendo outras práticas, mas porque Deus tinha propósito na sua vida. Sim. Por isso que ele estava entrando em todos os lugares, tentando se encontrar, né? Tentando se achar, tipo assim, e sabendo que onde eu tinha que me achar era onde Deus queria que eu estivesse. Onde Deus queria. Você queria que fosse da sua forma. E Deus querendo falar para você de uma forma ou de outra que não era. Até que essa irmã chega a ser real. O que você fez depois dessa E profecia? pensa na cena, porque, tipo assim, tem muito meme Pensa hoje. na cena. Tem muito meme hoje que fala das irmãzinhas do coque. Era literalmente. A pastora é uma senhorinha baixinha, assim, fortinha, do coque no cabelo. E, tipo assim, você fica pensando, realmente a irmã do O coque. coque, as de oração, as destemidas, né? Não, mas você não sabe. Ela fez parte do meu ministério até esses dias. Você não sabe que Deus fez eu voltar lá. Mas calma aí que eu já conto daqui a pouco. Tá. Aí passou, isso era na sexta. Quando foi no domingo, fui pra minha igreja. E tava tendo... A gente, no começo do ministério, quando chegava membros novos, a gente apresentava, colocava eles no altar, fazia uma oração, tudo. Eu cheguei e tava tendo a apresentação dos novos membros. Aí, na hora que foi chamar os novos membros, a bispa, que era a segunda presidente nossa, né, irmã da nossa apóstola,
pegou, me puxou lá da minha cadeira. Ela, eu sabia que você vinha porque Deus me avisou hoje. Pode ir lá pra frente. E nós tinha muita intimidade. Ela falou, pode ir lá pra frente, vai, cria vergonha na sua cara. Ui. Eu falei, Deus. Passou, fui apresentado. Quando foi passar, acho que umas 2 semanas. Era num culto de libertação de quarta. Lá na nossa igreja não tem essa, tipo assim... Deus quer te levantar, você vai ficar se preparando 1 ano, tal. Deus quem sabe o tempo. Não tem que fazer curso, não tem que fazer nada. É Ele que sabe. Você já se batizou, tá com a vida no altar. Se Deus falar que você vai ser missionário, você vai ser missionário. Porque o degrau quem cria é o homem. Se Deus te chamou, se é o tempo, você tem que cumprir. Mas não tem que ter um preparo, Tem que ter o Fael, preparo. antes? Que nem, tipo assim, eu já tinha vindo preparado de outro lugar. Mas esses cursos que o homem cria, que tipo assim, de doutrina, que você tem que saber se vestir, você tem que saber falar. Deus não tá pedindo nada disso. É que nem quando chegou a pecadora lá ungir os pés de Jesus. Todo mundo questionando. Tipo assim, o que ela tá fazendo? Jesus chamou ela, Jesus aceitou ela. Quem que é o homem para não aceitar? Tipo assim, tudo bem que hoje as pessoas, que nem nós estávamos falando, por causa do curso as pessoas ganham um cargo. Diferente de quem é chamado pela unção de Deus. Aí quando foi nesse dia, passou uns 15 dias, Deus falou assim, a partir de hoje você recomeça, que nem lá eu já tinha sido separado, que eu ia ser missionário. Ela falou, aqui você vai começar do zero. Que você vai ser preparado do zero. Comecei, fui obreiro, passou-se o tempo, fui exercendo lá tudo. Quando foi o tempo, Deus colocou para cuidar dos jovens. Só que lá, tipo assim, cuidar dos jovens, você vai cuidar dos jovens mesmo. Você vai se consagrar, você vai abrir propósito. Os 3 primeiros cultos, minha líder fez junto. E o restante? Que eu tinha que dirigir sozinho. Era eu e a filha dela, que ela fazia o louvor e eu fazia... Passava as oportunidades, fazia a pregação, tudo. Tipo assim, era muita responsabilidade. Tipo, aos olhos humanos. Eu falava, Deus, como que eu vou fazer isso? E se eu colocar alguém que não é preparado pra dar uma saudação aqui, alguma coisa, o que que eu faço? Aí, oração. Madrugada, nós começamos a fazer propósito. Tinha semanas que a gente fazia vigília 3 dias na semana. Quinta pra sexta, sexta pra sábado, sábado pra domingo. Da meia-noite às 6. E Deus falava muito com a gente naquilo ali. Porque Tinha uma busca, quanto né? mais intimidade você tinha, mais Deus falava. Agora as pessoas, tipo assim, se você não ora, se não tem uma vida de propósito, Deus não vai falar. É verdade. Tem muita gente, que nem a gente tava falando, quer fazer, quer usar Deus em vez de deixar ser usado por Deus. Então, tipo assim, se você não tem essa intimidade, Deus não vai fazer na sua vida. Passou-se o tempo, comecei a cuidar dos jovens, tudo. Tá fazendo a obra missionária. Deus me revelava muitas coisas em sonho. Só que, tipo assim, eu não tinha esse discernimento. A minha líder, ela interpreta sonho. Tipo assim, ela sempre falou, muitas das vezes o sonho não é o que você vê. Ela ia buscar a resposta com Deus, oração, tudo. Aí confirmava. Tipo, às vezes era, às vezes não era. Um dia, Deus me revelou um salão. Eu sou barbeiro também. Aí eu tinha feito curso com um jovem. Só que eu não tinha amizade com ele. Só tinha ele no Facebook. Deus me revelou na madrugada assim, você vai no salão dele. E esse amigo dele que trabalha junto, você vai orar por eles. Esse daqui tá desviado, tá longe da minha presença. E esse daqui não vai porque ele não vai. Você ouvia a voz ou você sonhou? Eu sonhava e eu acordava, eu anotava, eu mandava pra minha líder. Ah, tá. Aí depois eu abri um jejum, abri o propósito, Deus começava a confirmar. E muitas vezes ele confirmava pra ela. E Sim. quando não era, ela falava também, ó, não é isso. É outra pessoa. Porque muitas das vezes é simbológico. Por exemplo, Deus mostrar um Rafael, não quer dizer que vai ser eu. Deus tá falando de outra situação, entendeu? Aí eu fui nesse salão. Eu fui, Deus confirmou. Aí foi eu, tem um amigo nosso que eu falo que é meu irmão, né? Que é bispo com nós também, o Lohan. Falei assim, ó, eu tenho que ir numa missão hoje. Deus tinha mostrado que era pra ele ir comigo. E eu falei, você tem que ir comigo. Aí ele falou, nossa, eu sonhei que nós estávamos numa casa orando, só que essa casa era um salão. Eu falei, é lá mesmo. Aí pegou, eu falei, mas chega naquela hora que você fica com medo? Eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Isso era de manhã. Falei, primeiro eu vou arrumar minha casa, vou fazer o que eu tenho que fazer, depois eu vou. À noite eu vou, se não der tempo hoje eu vou amanhã. Eu ouvi nas pregação, daqui a pouco minha líder mandou mensagem, era perto da hora do almoço. Falou assim, ó, Deus tá falando que é pra você fazer aquilo que ele te mandou, senão você vai pagar o preço. Eu falei, nossa. Falei, vou enrolar mais um pouco. Eu não respondi na hora, eu vou enrolar. Foi dando perto das 2 horas. Aí você fica daquela, Deus, como que eu vou chegar num salão e vou falar com a pessoa? Não tem lógica, tipo, como que eu vou entrar lá e falar, ó, Deus falou isso, isso, isso.
Falei, o que que eu faço, Deus? Eu fiquei com medo. Foi a primeira vez que eu tinha ido. Aí ela falou, ora, pede confirmação pra Deus e Deus vai te dar estratégia. Aí eu pensei comigo, eu falei, já era a estratégia de Deus. Falei assim, quer saber de uma coisa? Ele é barbeiro. Eu vou cortar meu cabelo. Aí eu peguei, eu falei, paz, irmão, tudo bem? Que ele era da igreja, mas eu não sabia que ele tá desviado, né? Fui saber através da revelação. Eu falei, tudo bem, tem horário aí pra cortar cabelo hoje? Ele, vagou agora 3 horas que o cliente desistiu. Falei, é Deus purinho. Ia dar 2 horas na hora. Deus purinho. Falei, Lulu, vem pra cá que nós vai lá. Aham. Só que eu marquei, só que eu não cortei o cabelo, pra você ter noção. É que eu precisava do momento vazio. Outra coisa que Deus tinha me mostrado, que esse amigo dele ia estar com um rapaz cortando o cabelo. Aí pra você ver se vai ligando umas coisas na outra, pra você entender. E você foi? Eu fui. Ah. Aí chegou, eu falei pro Lohan, nós foi de moto, que era do outro lado da cidade também. Tinha que atravessar, perto da rodoviária, o salão deles. Falei assim, para a moto longe, que eu não quero parar lá na frente. Ele falou, não, você vai parar sim. Eu falei, não, para ali, senão não vou entrar. Só que cheguei na calçada assim, eu nunca tinha ido. Tipo, nós colocamos GPS, tudo. Eu conheci ele só de vista, do curso. Tinha ele na rede social, mas não tinha foto nem nada. Eles mostraram um salão cor de laranja, a placa preta, 2 cadeiras e tinha uma escadinha aqui com um lavatório. Do jeito que Deus mostrou, a hora que eu cheguei, era aquilo. A hora que eu pisei assim na calçada, eu olhei assim, eu falei, não é possível. Aí eu travei, aí que eu fiquei com medo, mais medo ainda. Que eu falei, eu não vou entrar. Eu não vou entrar, não vou entrar, eu tô louco. Porque como eu nunca vim aqui, como que eu já vi esse lugar? Aí ele falou, você vai sim, eu vim até aqui, você vai sim. Eu não saí de casa à toa não, você vai. Aí ele me puxou assim, na hora que cheguei lá na porta, o menino tava varrendo, do jeito que Deus mostrou. Um tava cortando cabelo, o outro tava sozinho. Aí ele começou a varrer. Do jeito que eu vi na visão assim, eu falei, não é possível, Deus. Aí, pra você ver, Deus tinha falado assim, fala pra ele se posicionar, que há uma moça, Deus revelou a moça, só que não falou o nome dela, mostrou como que ela era. Eu fui descrevendo pra ele. Aí ele veio, me cumprimentou tudo, ele, vão cortar? Aí eu falei assim, bom, eu não vou cortar. Eu vim aqui porque Deus mandou vir aqui e eu vou fazer o que Deus mandou. Eu criei coragem e fiz. Aí ele pegou, já regalou os olhos assim, né? O outro também, tipo, o que que tá acontecendo? Falei, ó, Deus falou que é tempo de você voltar pra posição, que você tá desviado, não tá? Ele. Eu falei, então. E você também, que você tava indo, só que você parou por causa dele. E Deus tá falando que aquela moça que tá com depressão, eu não sei quem é ela, mas Deus mostra uma moça morena do cabelo curto até aqui e bem magrinha. Aquela moça que tá com depressão, ela só vai ser curada quando você se posicionar, ir pra igreja e levar ela. Meu Deus. Porque ela precisa de ajuda e é vocês que vai ajudar. Na hora, ele olhou assim e ele falou assim, é a namorada dele. Aí, tipo assim, ficou aquele negócio, tipo assim, todo mundo assustou. O rapaz da cadeira não sabia o Que eles não fazia. estavam esperando, né? Aí pegou, fiz o que Deus mandou. Ele falou, é Deus que te usa mesmo. Porque eu tô afastado faz um tempo, eu não tinha força, eu era músico. Tocava no altar, tudo. Só que depois que eu conheci a minha namorada, eu não quis mais ir pra igreja. E hoje a gente tem filha, tem tudo. Deus me deu tudo que eu pedi, só que eu virei as costas. Falei, então cria vergonha na sua cara e volta. A gente é direto Assim e reto. mesmo, desse jeito A que gente você é direto falou. e reto. É. Eu falo pro Valva sopro na minha mão. Tipo assim, eu não sei alisar. Eu já falo direto e reto, ó. Tá acontecendo isso. É falta de posicionamento. Cria vergonha e se posiciona. Não tem que alisar. Tipo assim, não, que Deus vai fazer, ora, que Deus vai fazer acontecer. Porque é atitude, né? É atitude. Se você não for. Todos temos que ter atitude. Deus não vai descer do céu e fazer. Olha, você tem que. Não, tem que ter atitude. A parte de Deus ele vai fazer sempre. E nós temos que fazer a nossa parte. É aquele negócio, né? A gente fala, o povo, ai, Deus abre uma porta de emprego. Deus abre a porta de emprego, mas você tá mandando o currículo? Serviço, como que vai Se você abrir? não mandar currículo, a porta não vai se abrir sozinha. Se você não. Ainda, tipo assim, mesmo você mandando currículo, muitas das vezes precisa do seu posicionamento espiritual também. Pra Deus abrir a porta. Manda o currículo e continua dando. Faz sua parte com Deus. Isso mesmo. Aí que nem voltando. Foi, passou essas experiências. Aí passou-se um tempo, no dia do meu aniversário. Já tinha virado um ano, tinha passado um ano e pouco. Na minha cabeça eu ia ser missionário. O meu chamado era missionário. Eu fiquei 1 ano e 4 meses, eu acho, sendo obreiro. Tinha voltado. Eu sabia que ia ter unção no dia da ceia, que era dia 2 de junho. Meu aniversário era dia 30 de maio, caiu numa quinta. Passou sábado, era culto de jovens. Começou a fazer o culto, tinha um amigo que eu tinha levado pra igreja. E
da forma a qual Deus começou a me usar, ele queria ser usado, ele começou a ter inveja porque ele não era. Aí ele pegou, ele juntou, pegou a família desse daqui, que a família dele é toda da igreja, fez todo mundo se virar contra mim. O povo chegava na igreja, não olhava na minha cara. E tipo assim, eu tava me sentindo mal. Falei, o que tá acontecendo? Falei, será que eu fiz alguma coisa errada, tal? Aí eu vi, aí Deus me revelou em sonho uma casa tendo um culto numa mesa. E Deus não tava aprovando aquilo. Só que até então eu não sabia o que era. Escuta só. Chegou nesse sábado, 1º de junho, 2 dias depois do meu aniversário, de 20 anos. Aí Deus falou assim pra apóstola: compra bolo, compra salgadinho, compra tudo e faz uma festa pra ele surpresa. Eu não sabia. Pegou eu fazendo culto de jovens, todo mundo lá do altar. Apóstola, os bispos, todo mundo. Aí eu achei estranho, porque eles nunca iam no culto. O nosso culto de jovens, nós tira as cadeiras da igreja e faz em roda. Tipo assim, pra ficar mais perto, sabe? Ter espaço pro povo ir ali adorar lá na frente. Aí pegou, fez a festa pra mim. Na hora que eu comecei a pregar, eu vi o rosto de todo mundo, mas não vi o rosto desse moleque. Eu comecei a ver ele embaçado. Aí você começa a achar que o problema é você, né? Falei, Deus, não é possível, acho que eu tô com raiva dele, que eu tô endemoniado, alguma coisa assim. Você joga a culpa no você. Falei, não é possível. Eu comecei a pregar, minha voz começou a travar, não saía. Comecei a ficar muito engasgado. E, tipo assim, eu comecei a passar mal de verdade. Eu falei, eu tô endemoniado, não é possível, agora eu vou manifestar. Não é possível, que o dia 20 de igreja de libertação eu sabia como que era, né? Aí eu peguei, sabe o que eu fiz? Eu deixei o microfone de lado, subi lá no átrio. Nossa igreja tem uns 3 altares. Átrio, Santos do Santo, Santíssimo. Aí eu subi lá no átrio, ajoelhei de frente do púlpito, comecei a chorar. Na hora, Deus tomou uma bispa, foi lá embaixo, tomou o microfone da minha mão e começou a revelar tudo aquilo que eu já tinha visto, o que ele estava fazendo. Você que está fazendo culto escondido da sua líder, colocando os outros contra ele, falando que ele não é de Deus, que você vai pegar o lugar dele, Deus vai te abater, porque Deus tem obra na vida dele, não com você. O chamado é dele. O que Deus tem contigo é outra missão. Para de querer o que é dos outros, porque a inveja não provém do Senhor. E começou a falar mais coisas, sabe? Tal. Na hora, travou. Aí, minha líder desceu, culto de unção ia ser no domingo. Deus falou assim, o que eu ia fazer no domingo eu faço hoje. O chamado era missionário, mas provei como ouro no fogo. A partir de hoje é o meu pastor. Eu não sabia o que fazia. Meu Deus, tá louco? Não é possível. Ai, meu Deus. Eu falei, eu não quero, não nasci pra isso. Aí, tipo assim, eu já tinha esquecido tudo que tinha passado. Eu falei, eu não quero, não tô pronto, eu não quero. Me ungiu. Sabe quando você fica voando? Tipo assim, Deus, e agora? Que agora eu vou ter mais responsabilidade, vou ter que fazer mais coisa. Tipo assim, vou ter que, tipo assim, na minha cabeça, tipo assim, que eu vim de igreja muito religiosa, tipo assim, pastor não podia usar uma bermuda, nem na sua casa. Você tinha que viver de calça 24 horas. Eu não vou deixar de usar bermuda. Falei, olha o sol, você acha que eu vou ficar andando no sol quente, de terno e gravata, igual esse povo? Falei, eu não quero. Eu falava, eu não quero. Na hora que eu tava indo, fui pro banheiro, o Rafa tava vindo com a caixa na mão assim. Aí ele fez assim, né? Aí eu, o que foi? Aí ele, nada não, e ele voltou pro portão pra rua. Aí eu entrei no banheiro, fiquei lá, tinha escorrido azeite, fui lavar meu olho, tudo. Aí voltei, elas já estavam terminando o culto. Tomaram lá à frente, que eu já não tava mais. Como eu tinha sido ungido, eu fui pro pé fora lavar banheiro, minha líder terminou o culto. Aí eu ajoelhei ali no altar, eu não olhei mais pra cara de ninguém. Ajoelhei todo dia, no final do nosso culto, a gente ora o Pai Nosso, faz a oração de agradecimento, e ora o Pai Nosso, depois a bênção apostólica. Aí tava orando o Pai Nosso, eu ali debruçado no altar, eu levantei, na hora que eu levantei assim, tinha acabado a oração do Pai Nosso, todo mundo, parabéns pra você. E eu olhei assim, tipo, é pra mim? Tipo, meu aniversário fazia 2 dias que tinha passado. E começou a ganhar parabéns, me colocaram. Aí sabe quando Deus frisa, tipo assim, olha pra porta. Na hora que começou o parabéns, esse jovem que eu tinha falado, ele levantou e foi embora. Ele não ficou. Tanto que ele saiu da igreja depois. Aí começou, cantou parabéns, tipo igual festa de criança mesmo, salgadinho, bolo, sorvete, tudo. Aí, tipo assim, nossa, ficou muito marcado na minha E vida. por que ele foi embora? Porque ele queria ter O lugar. o meu lugar. Ele não aceitava, tanto que ele fez os jovens se virarem contra mim, começou a fazer oração na casa do povo sem autorização dos líderes, tipo assim, pra dizer que ele era usado. É a disputa que tem em muitos ministérios, né?
Meu Deus. Aí passou-se o tempo, Deus colocou para dirigir uma congregação, fui. Nossa igreja, ela é, como a gente consagra muito, nossa igreja fecha terreiros. Tipo É. assim, o povo ia afrontando, nós abrimos uma igreja, do lado tinha pode falar, né? Pode, Um pode falar. terreiro. Aham. O povo ia, eles acendiam a vela na calçada da igreja. É. Deus falou, vou dar um basta que nunca mais eles vão conseguir fazer. Nós reuniu todo mundo lá das outras igrejas, começamos a fazer um culto de libertação. Espiritualmente, eu entrei no terreiro. E eu vi as coisas sendo quebradas. Daquele dia depois, no outro culto, eles não conseguiam mais tocar tambor. Fechou. Não tinha fechado ainda, escuta só. Sabe o que eles começaram a fazer? Porque o guia deles lá não descia. Eles ficavam sentados lá na calçada deles, esperando o culto acabar para eles poderem tocar. Eles tinham que ouvir o culto inteiro para depois eles começar o deles. Nossa, era demais. Aí pegou, passou-se uns dias, fechou de vez. Deu 6. Aí Deus me tirou daquele lugar, Deus me levava para as outras igrejas, tipo, auxiliar também. Aí, nossa, foi muito da hora. Aí que nem eu falo, tipo assim, a intimidade com Deus. Se eu não tivesse aceitado o chamado de Deus no dia que Deus usou aquela pastora de outra cidade, onde que eu estaria hoje? Passou-se o tempo, Deus me colocou para outra igreja, para cuidar de outra igreja. Deus me levantou a bispo depois de 3 anos. E tipo assim, é muitas missões que Deus dá por eu ter ouvido o chamado de Deus. Tipo assim, muitas das vezes, que nem eu tava falando, as pessoas, nossa, eu tô na igreja 10, 20, 30 anos e nada acontece. Você tá ouvindo a voz de Deus? Você tá perguntando pra ele o que que ele quer que você faça? Porque uma coisa é você ter um cargo, você ter uma unção. Só que, tipo assim, você tem que perguntar pra Deus. Tudo que você vai fazer, até pra ajudar alguém, você tem que perguntar pra Deus. E já finalizando, mais uma experiência pra você saber que a intimidade com Deus nos leva a outros níveis, né? Um dia a gente tinha marcado uma noite da pizza na casa do Bispo Maison aqui. E tava indo eu e meu irmão lá, o Bispo Lohan, que é amigo nosso. Aí eu lembro até hoje, eu tinha R$ 17 no cartão e R$ 20 em dinheiro. E eu tava passando perto do mercado, tinha um homem no semáforo assim, com a perna toda enfaixada, todo ensanguentado. Tipo assim, ele tava com faixa, mas tava cheio de sangue. E ele pediu dinheiro. Falou que queria comer. Eu falei, não vou dar dinheiro. Eu falei, eu fico meio assim, de ajudar esse povo no semáforo. Só que quando Deus manda, você não tem o que fazer, né? Aí eu falei, não vou dar dinheiro. Ah, o Lohan não falou nada. Fomos lá, tem um anel viário, teve que dar a volta na rotatória. Enquanto eu fui dar a volta na rotatória, ele já tinha atravessado, porque, tipo assim, ele tava no semáforo atrás do corpo de bombeiros. E do outro lado era o final da rotatória. Ele já tinha atravessado. E ele indo ali. Lá que nós atravessou, tipo, era 3 semáforos. Falei, é impossível esse homem com essa perna machucada ter dado essa volta aqui. Deus falou assim, volta no mercado, compra as coisas pra criança e compra como se fosse pra mim. Eu, o quê? Eu falei, eu vou comprar um lanche, alguma coisa. Deus falou, volta e compra pra criança, que tem criança. Aí eu falei, Lohan, volta. Ele falou assim, pra quê? Você tá louco? Falei, não, Deus mandou comprar as coisas pra esse homem. Ele, como assim? Falei, mas não é só pra ele, eu acho que ele tem filhos, porque Deus mandou comprar as coisas pra criança. Aí ele falou, vamos voltar, vai. Aí nós ia pro Summer, falei, não, vamos no Paulistão mesmo, vai, que Deus falou que é pra criança. Chegou lá, ele, o que você vai comprar? Eu falei, não sei, eu tenho R$ 37. 20 em nota e 17 em cartão. Tipo assim, você fica naquela coisa, tipo, Deus, é isso mesmo? Aí na hora que eu falei que Deus tinha falado que era pra comprar coisa pra criança, eu não sabia que ele tinha cartão de crédito. Esse amigo nosso. Falou, vai, vamos comprar. Que eu liberei um cartão aqui pra mim, eu tenho mais R$ 200. Falei, tá bom. Entramos no mercado, pegamos fruta, pegamos pão de forma, Danone, bolacha. Aí eu tava no caixa ali, calma aí que falta uma caixa de leite. Falei, pronto. Aí juntou meus R$ 37 mais o que ele tinha, nós fez uma compra. Com fruta e tudo, mas tudo muito rápido, que tipo, já era tarde. Rolê de crente é tarde, né? Depois do culto. Nós já tinha marcado, já ia fechar o mercado. Aí... E eu tinha falado pra me esperar. Nós voltou, cadê o homem? Eu falei, não é possível. Tipo assim, lá era uma rua, lá é 2 avenidas assim, comprida, onde ele tava indo, depois dos bombeiros. Não tinha como ele escapar. Com a perna machucada, tudo ensanguentado. Não tinha como ele escapar dali. Nós não demorou nem 15 minutos. E tinha mandado ele esperar. A Lohan já ficou revoltada, tipo assim, não é possível. Esse cara só pode estar de brincadeira.
Vamos andar ali por perto onde tem biqueira, vai que ele tá na biqueira, alguma coisa que não é possível. Rodamos tudo, rodamos o Cervezão inteiro, que é o bairro lá da nossa igreja. O homem não existia. achou. Não existia, porque nós nunca tínhamos visto ele. Nós conhecemos todo cara que fica nos semáforos ali, que é os mesmos de sempre. O homem não existia. Aí, nós fomos pra casa do Bispo Márcio. Falei, quer saber de uma coisa? Vamos comer a pizza, vai. Vai que é pro Márcio, é pra alguém da igreja. Nós guardamos essas coisas, nós dá pra alguém. É. Na hora que chegou na casa do Bispo, Deus falou assim, leva pra Gi. Aí, só que eu falei, é coisa da minha cabeça. Já tá tarde, eu tô com fome, eu quero a pizza. Aí, eu desci da moto, o Lohan olhou e falou assim, eu sei pra quem é pra levar. Falei, pra quem? Ele, pra sua amiga, que doa as coisas pro bazar. Nós tínhamos um bazar na igreja, e ela era de outro ministério, na igreja dela não tinha. Então, ela arrecadava todas as coisas da igreja dela, que ela ganhava, e mandava pra nossa. Ela era missionária lá, e ela mandava pra nós. Tipo assim, nosso bazar da nossa igreja era preço único, R$2. E tudo quem tava do bazar era pra obra missionária. Tipo, salinha das crianças, se alguém precisasse de leite, de cesta, alguma coisa, era tudo dinheiro do bazar. Nossa igreja não vende nada. Tipo, cantina, não tem nada disso. Festas, coisas, é tudo com dinheiro do bazar nós bancava. Pra todo mundo de graça, visitante, tudo. Aí ele falou, é pra moça que dá as coisas pro bazar. Eu falei, mas ela mudou. Que, tipo assim, ela morava perto de casa, mas naquela semana ela tinha mudado lá pro Palmeiras, que é, tipo, quase outra cidade. Do outro lado mesmo da cidade. Eu falei, eu vou ligar pra ela. Liguei e falei, Gi, onde você tá? Ela, tô aqui na mãe. Eu falei, eu tô indo aí. Ela, pra quê? Eu falei, eu tô indo aí. Me passa o endereço. Fui. Chegou, eu falei, como que nós tinha que pegar a pista pra ir lá? Eu falei, como que nós vai levar tudo isso daqui? Aí pegamos uma bolsa lá na casa do irmão, pegamos umas caixas, as coisas, colocamos eu com leite aqui, com a bolsa aqui, com sacola aqui, sem segurar, sem nada, e fomos. Pegamos pista, tudo. Aí chegou lá, chamei ela no portão, na hora que ela veio, falei, ó, não sei pra quem que é, mas Deus mandou trazer aqui pra você. Na hora, a mulher caiu de joelho no portão, ela falou assim, Rafa, sabe que eu me divorciei, com o marido dela tinha ido pras drogas, tudo, traiu ela. Aí ela falou assim, sabe que eu me divorciei e eu tô sem nada, sem trabalhar, sem nada. E eu pedi pra Deus nessa madrugada, falei, se Deus fosse na minha vida mesmo, pra ele mandar um anjo aqui na minha porta com a providência. Glória a Porque minha Deus. filha tava pedindo leite e não tinha leite pra dar. Na hora, ela de joelho ali, tipo assim, nós travou. Porque, tipo assim, nunca tinha tido experiência daquele jeito. Aí, tipo assim, as crianças, ela chamou as crianças, olha, filha, olha o que o tio trouxe aqui pra vocês. A menina já pegou Danone, bolacha, tudo. Aquela alegria. Aquela alegria, tipo assim, aquela felicidade de nós também. Tipo assim, Deus, que top, que da hora. Não tinha explicação. Que bênção. Nossa, é muito bom. Por isso que eu falo, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Do mesmo jeito, já chegou pessoas pedindo ajuda. Deus falou, não é pra ajudar. Porque eu tô tratando. Eu abri a porta, me pediu um emprego, mas você fechou com as próprias mãos. Eu abri a porta e prefiro as drogas. Então, tipo assim, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que perguntar pra Tem Deus. que ter direção do Senhor. Que nem né? eu tava falando, voltando agora pra finalizar, do meu ministério. A gente tem que ouvir a voz de Deus. Tem que perguntar, Deus, é esse lugar que é pra mim ficar? É isso daqui que é pra mim fazer? Se eu não tivesse ouvido quantas vidas que já foram alcançadas através da minha vida, que Deus me levou, me usou, e essas vidas estariam onde? Deus podia até usar outras pessoas, porém ele ia cobrar de mim, porque aquilo que ele confiou nas nossas mãos é pra gente fazer, não é pra outro. Isso Do mesmo mesmo. modo que a senhora estava falando, Deus te tirou do trabalho para abrir o podcast, e quantas vidas são alcançadas através desse canal. O que eu falo para as pessoas é tipo assim, se Deus tem uma obra na sua vida, pergunta pra ele, pede a direção pra ele, exerce com excelência o chamado que ele tem na sua vida. Não foge do querer dele. Eu já fui um Jonas na presença do Senhor por não ouvir a voz dele. E eu paguei muito preço por isso. Hoje, tudo que eu faço é direcionado através da palavra e através da minha liderança. Porque Deus deixou pastores também pra gente ouvir a voz deles. Se você sabe que seu pastor tá na bênção, tá debaixo da obediência de Deus, pergunta. Faz prova com Deus, pede direção para eles, que eles vão te direcionar no caminho certo. Mas aquilo que Deus mandou você fazer, se você não fazer, você vai prestar conta para Deus naquele grande dia. Porque muitas almas precisam de mim e de você em pé para conhecer Jesus. Glória a Deus. Maravilha. E esse é seu testemunho, bispo? Que testemunho, gente. Finalizando, né? Estamos indo pro 8º ano já nessa obra. 8º anos. Glória a Deus. Firme e forte. Firme e forte para a glória de Deus. Atento à voz do Senhor sempre. Esperando nossa senha chegar. A nossa ceia vai chegar, né? Vai. Em nome do Senhor Em nome de Jesus. Jesus. Vai chegar. Eu fico muito feliz, um testemunho diferente de muitos, né? Mas ele veio registrar aqui no Resgatando Valores
como Jesus chamou ele. Observa que tem altos, baixos, né? Tem um caminho, ele vai para a direita, Jesus quer que ele venha para a esquerda, ele está indo, tentando escapar. É como se ele estivesse no anzol de Jesus. Quem é escolhido por Cristo está escolhido e ponto final. Não importa o tempo e não importa o momento, não importa o lugar, não importa onde você está hoje. Se você é um escolhido de Cristo, ele vai te alcançar. Esse podcast não é assim, nossa, não tem nada, tem tudo a ver. Deus, enquanto ele estava falando, eu tenho certeza que Deus está ministrando no coração de alguém. Ah, não despreze aquilo que vem direto do trono de Deus. Não julgue. Se você não concorda com algumas coisas, guardem para você. Fica com aquilo que lhe dá alegria e prazer. Porque Deus não ia deslocar ele da onde trouxe para contar uma historinha aqui, não. Nós estamos aqui com muita gente. Chega a dar até um nervoso hoje em mim para gravar. Cheio de bispos aqui, autoridade espiritual. Mas o maior de tudo é que Cristo está aqui. Glória O a Deus. ambiente está propício e Jesus quer ir de encontro com você que está sem direção. Está aí sem rumo, sem saber para que lado ir, para que lado, o que fazer, como fazer. Ah, fica com Cristo. Pensando até em voltar pra trás, muitas das vezes, né? Não vale a Você pena. esquecendo que pra trás já passou. Deixa lá, passado. Já ficou pra trás. Segue o caminho que é reto, que é o caminho que vai te levar pra salvação, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, né, que nós temos um alvo, que o alvo é Cristo. E é para lá que nós estamos indo. Da onde nós saímos, estamos mais perto em chegar aonde Jesus quer do que voltar. Entendeu? Não olhe para quem não fez. Não olhe para quem está atrapalhando você fazer. Olhe para Jesus. Busca força nele, direção dele e siga avante. Somos todos humanos, estamos sujeitos a tudo aqui nessa terra. Ninguém é santo. Estamos no caminho da santidade, da perfeição que é Cristo. E precisamos permanecer, não é só até hoje. Até a vinda de Cristo. É até o fim. A nossa vitória está no final. Ai, bispo, muito obrigada pela sua presença aqui, irmão Fael, um jovem cheio da presença de Deus. Fico muito honrada, muito feliz, tá? Que o Senhor prepare outros momentos desse, né? E que você continue firme e forte aí, celebrando aquilo que o Cristo verdadeiro tem colocado nas tuas mãos e que você zele, mas zele mesmo, porque tem coisas que Deus dá só para alguns e não é para todos. É, desse Não é? jeito. É desse jeito. Então, quanto mais você busca, mais você recebe. Glória a Deus. Não é, mas por que Deus deu para fulano e não deu para cicrano? Você sabe a busca dele? Você sabe da minha busca? Eu sei da sua busca? Não. Então, celebre com quem está recebendo, porque com certeza está buscando. Glória né? a Deus. Ele vai fazer uma oração e eu quero que você pare um pouquinho. Pare um pouquinho. Muita coisa pode mudar na sua vida a partir desse momento de oração. Confia no poder da palavra de Deus. Não é no que eu falo, ou no que eu acho, ou no que eu penso, é no que a Bíblia fala, no que a palavra de Deus fala. E nós vamos orar. Ele vai orar. Eu irei concordar junto com os outros bispos que aqui estão, né? E o Senhor vai realizar. Se você crer, é possível. Se você crer, você pode receber de Deus, não é de mim. Que nem diz, né, Pedro? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu não posso salvar a sua alma. Eu não posso perdoar os teus pecados. Mas eu conheço o meu Senhor que me perdoou, que me salvou, é o que Aleluia. pode também te alcançar, te perdoar, salvar a sua vida, mudar a história da sua vida, né? Mas um pouquinho antes de nós terminarmos e o irmão Fael fazer essa oração, ficou uma dúvida aqui. E sua família, sua mãe,
Seus irmãos estão com Jesus? Como que ficou a sua família? A minha mãe congrega, participa do ministério da minha avó ainda. É, Assim, eles visitam o meu ministério, só que, tipo assim, no meu ministério mesmo só tem eu da minha casa. é. Porque eles são de outro ministério. Mas tem Jesus. Tem. Deixa eu explicar um pouquinho aqui sobre mistério, ministério, igreja, placa. Isso é coisas, nossa, homens, terrena. Jesus não olha para isso, né? É claro que temos que ter pastores, que é autoridade espiritual, bispos, apóstolos e outros mais, que é bíblico, tem que É existir. um corpo, né? É um corpo, tem que, porque as coisas de Deus não é bagunçada, não. Se tiver bagunçada, Deus não está no meio, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha com ordem e com decência. É que nem eu tava falando, né, do meu testemunho. É, tipo assim, o meu ministério era aqui, o deles é lá. Muitas das vezes as pessoas questionam a Deus porque o parente tá em outra igreja. O importante é ele estar lá e tá servindo a Deus. É isso aí que nós íamos chegar, porque Jesus não olha para a placa, eu sou do A, eu sou do B, eu sou do C. Eu falo, eu sou de Jesus, mas né, congrego em tal igreja, né, com tal pastor, e tá tudo certo. Acontece que nós temos que estar em Jesus e Jesus está em Isso aí. nós. Né? Porque lá no céu não vai ter assim, ô Bispo Rafael, o apóstolo João, ou né, nada disso, é filho. Jesus disse que aquele que faz a vontade dele, né, que em Mateus capítulo 12, verso 50, diz assim, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, Jesus dizendo, que está no céu, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Entendeu? É só fazer a vontade de Deus. Como fazer a vontade de Deus? Obedecendo a palavra de Deus. Quem obedece a palavra de Deus, teme a palavra de Deus. E temer a palavra de Deus não é ter medo do que Deus deixou registrado na palavra dele. Quem obedece a palavra de Deus teme. Quem teme tem escolha. Eu posso ter o meu livre-arbítrio de escolher, mas como eu tenho temor, eu fico com a palavra de Deus. Eu não peco porque tem um Deus que está no céu, que eu amo. E por amor a Ele, então eu decido obedecer. Então aquele que faz a vontade de Deus é filho, é irmão, é mãe, é família de Cristo. Aleluia. Amém? Então, eu quero que o Senhor faça uma oração, tá bom? Amém. Para muitas pessoas que estão aí do outro lado, temos que eu digo assim, para a glória de Deus, né? Muitos inscritos, muitos amigos católicos, um abraço a todos vocês, amigos espírita, amigos candomblé, pessoas de outras religiões. Jesus quer salvar a sua vida. Aleluia. Só Jesus salva. Não existe outro meio, não tem caminho, não tem outro atalho, é Cristo, o caminho é Ele. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não vai ter outro caminho para nós chegarmos aos céus, tá bom? E o bispo então vai orar, nós iremos concordar e Jesus vai realizar. Comente aí, diga o teu nome, fala de que lugar, deixa eu saber, por favor, de que lugar você está nos vendo daqui do Brasil, fora do Brasil, do mundo todo. Escreva o nome de quem você quer que Jesus realize uma grande obra. Talvez tenha uma pessoa na sua casa que tenha um chamado, mas está retendo. E hoje, pelo poder da oração, Deus ele tem o poder de desfazer essa obra maligna que está segurando para que essa pessoa não siga o chamado, a escolha, como Deus fez na vida do bispo Rafael. Glória a Deus. Feche seus olhos, leva seu pensamento em Deus. Aquilo que para você está sendo impossível, se você teve um despertar do Senhor nessa tarde, através desse podcast, creia que Deus pode fazer na tua vida também, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, primeiramente eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui testemunhando, Senhor, as obras que o Senhor tem feito através das nossas vidas, Pai. Pai querido e Pai amado, assim como o Senhor me alcançou, Papai, assim como o Senhor me chamou, Pai querido e Pai amado, para essa obra, Papai, que o Senhor venha alcançar vidas nessa hora, Pai querido e Pai amado, vidas que acompanham esse canal, que acompanham esse podcast, Senhor, que o Senhor venha despertar, Pai querido e Pai amado, aqueles a qual o Senhor tem uma obra, Pai querido e Pai
Pai amado, mas se encontra estacionado espiritualmente, se encontra muitas das vezes, Senhor, assim como Jonas, Pai querido e Pai amado, seguindo até mesmo o teu coração, seguindo as tuas vontades, papai. Que o Senhor venha despertar nessa hora, Pai querido e Pai amado, que venham entender, Pai querido e Pai amado, que a tua obra, Senhor, não é como nós queremos, Senhor, mas tem que ser feita com zelo, com ordem, com decência, Pai querido e Pai amado, e principalmente, Senhor, tem que estar debaixo da obediência, debaixo da tua palavra, papai. Pai querido e Pai amado, que o Senhor venha, papai, através desse testemunho, Senhor, venha levantar missionários, Senhor, venha levantar, Senhor, profetas, profetistas do Senhor, Pai querido e Pai amado. Ah, Pai querido e Pai amado, grandes evangelistas, Senhor, pois nós não temos mais tempo, Pai querido e Pai amado, mas que cada um venha entender o propósito a qual o Senhor tem, papai, através de cada vida, papai, e venham se posicionar, papai, pois muitas vidas, Senhor, depende do posicionamento dos teus filhos, Senhor, para conhecer a Jesus Cristo, para conhecer esse caminho que liberta, esse caminho que transforma, papai. Pai querido e Pai amado, no nome de Jesus, Senhor, venha adentrar cada coração, venha adentrar cada mente, Senhor, tira toda a cegueira espiritual, papai, e faz com que esse povo, Senhor, veja, Senhor, que o teu propósito, Senhor, muitas das vezes não é o que queremos, Senhor, mas sim aquilo a qual o Senhor determinou no teu céu, papai. Em nome de Jesus, vem levantar, Senhor, essa geração que não teme ao homem, papai, mas que te serve à risca, que cumpre o teu chamado, Senhor, e principalmente, Senhor, zela pelo teu nome, Pai querido e Pai amado. Abençoa cada um, abençoa, Senhor, a irmã Zilda, papai, que preparou essa tarde também para estarmos aqui com ela testemunhando, Senhor. Abençoa esse podcast, Pai querido e Pai amado, que a cada dia mais, Senhor, venha alcançar fronteiras, Senhor, e que vidas venham se achegar até a Ti, Senhor, através desse canal, Senhor, que é uma bênção na vida de cada um, Senhor. Eu te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Graças a Deus. Eu não sei vocês, mas é notório aqui a presença do Espírito Santo de Deus, surreal aqui a atmosfera, muito cheio da presença do Espírito Santo mesmo. Eu quero agradecer carinhosamente ao nosso irmão, o nosso bispo Wagner, que Deus continue abençoando o senhor, né? Que se disponibilizou também em estar aqui assistindo ao vivo, né? O testemunho do bispo Fael e o bispo Maison, que Jesus continua também abençoando esses homens aí, valentes, destemidos, para dar continuidade naquilo que Jesus começou lá na cruz do Calvário. Muito obrigada a vocês e um abraço a toda a família de vocês, tá bom? E ao meu irmão aqui, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá? Amém. Prosperando, dando saúde, graça, força e que fique firme até que ele volte. Nós continuaremos, né? Até que Jesus volte. Obrigada ao meu diretor que está ali nos auxiliando, muito, né, tensa ali, que de vez em quando hoje a mãe tá meio assim, mas eu louvo a Deus pela vida do meu filho, Luiz Felipe, que tem, assim, vestido a camisa, encorajado também para continuarmos até que Jesus Cristo volta. Nós continuaremos aqui pronunciando que o caminho é Ele, a verdade é Ele, e é para Ele, por Ele são todas as coisas. Só estamos aqui por causa dele. Se não fosse para glorificar a Cristo, não teria motivo de nós termos aqui esse podcast resgatando valores e resgatando vidas, pessoas, né? Que está sem esperança, está sem ânimo, sem coragem, o Senhor tem alcançado. Eu termino esse podcast com meu coração desse tamanho, cheio de alegria, de gratidão por tudo que esse Jesus tem feito por nós na cruz do Calvário. E o que ele fez? Salvou as nossas vidas, perdoou os nossos pecados e está de braços abertos esperando você entregar sua vida para ele. Um abraço caloroso a todos os meus amigos e irmãos ali da Espanha, da Europa. Obrigada a todos que nos acompanham aqui no Resgatando Valores. Comente, compartilhe, manda esse link, esse testemunho maravilhoso para todos os seus irmãos, amigos, aqueles que têm vontade, mas têm medo. Peçam para assistir testemunho do Bispo Fael. Recebam o meu carinho e o meu abraço. Voltaremos daqui a pouquinho com mais um testemunho para o nome do Senhor continuar sendo glorificado em mim e através da minha vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.